Boa tarde a todos, está começando mais uma entrevista pelo mundo. Hoje é quinta-feira, 14 de maio, e o programa de hoje a gente vai viajar, a gente vai voltar para a Europa. Estava com saudade de conversar com os amigos moradores da Europa, né? O Entrevista pelo Mundo começou com essa ideia de conversar com pessoas de outras cidades do Brasil e do mundo para saber como que cada um está lidando com essa pandemia causada pelo coronavírus, o Covid-19. A gente começou isso lá no dia 30 de março, já conversamos com várias cidades, com amigos de vários países diferentes, e hoje a gente vai conversar com uma amiga que eu conheci na época que eu trabalhei no navio, com a Rafaela Maldonado, que está morando lá nas Ilhas Canárias. Ela já está aqui, já vou dar um aceno para ela aqui, já vou colocá-la para conversar com a gente. Enquanto isso, o pessoal vai entrando na live para acompanhar a gente. Vamos ver como é que está aqui o Facebook, o pessoal. Indo. Fala, Rafa! Não sei o que eu estava fazendo. Nossa, já Oi! entrou. E aí, tudo bom? Ih, não sei. Ih, peraí, agora rolou um negócio aqui O estranho. quê? Tá tudo funcionando, tá certinho. Não, eu tô te ouvindo certo, mas eu tô te vendo muito atrasado. Tô atrasado? Mas eu cheguei primeiro que você, como é que eu tô atrasado? Não, peraí, me tira e me coloca de novo. Pera lá, tá muito atrasado? Então vamos de novo. Esse aqui é assim mesmo, infelizmente o Face não tá ajudando muito nas nossas lives aqui. Mas vamos lá, eu vou tirar e já coloco você de novo. Vamos lá. Mais uma vez, para variar, a gente está enfrentando problemas técnicos para começar a nossa live. Já temos aqui um pessoal acompanhando. Vamos lá, pera lá. Aqui, ó. Certinho, ó, a Rafa já está aqui acompanhando a gente. Vamos lá. E aí, agora tá melhor o som? Agora eu consegui. Agora sim, show de bola. E aí, como é que tá? Tô ótimo, Rafa. Antes de mais nada, muito obrigado por você aceitar participar desse quadro do Entrevista pelo Mundo. A gente se conheceu já lá, né, um tempinho atrás. Meus ossos doem. Então, Se a a gente colocar em gente, anos, meus ossos doem. se não me engano, foi o meu primeiro contrato em Foi o meu primeiro 2007, contrato também. 2008. Exatamente. Então, a gente se conheceu lá naquela época boa de navio, que a gente só acha que é boa agora, que a gente já está em terra firme, né? Graças a Deus. Você pensou nisso alguma vez durante essa pandemia? Eu pensei Imagina, várias vezes, graças a Deus que eu não estava a bordo. Rafa, eu conversei um dia desses com a Michele Cardoso. Ela é da nossa época, começou a trabalhar no navio junto com a gente, trabalhava no Uhum. restaurante, segue trabalhando até hoje e ela está embarcada. Agora eu não sei, mas quando eu conversei com ela, ela ainda estava embarcada com o navio vazio, só tripulantes, e o pessoal estava boiando no mar próximo da Itália sem poder atracar em lugar nenhum. Olha que doideira! Mas em Santos também rolou isso, né? Não, em Santos Eu ficou um tenho um tempão, amigo um que navio estava até atracado semana lá. passada e ele, inclusive, perdeu o pai na Itália, ele italiano, não conseguia voltar. Não, Meu, não desembarcavam eles, loucura mas esse é uma negócio. situação que. Rafa, vamos lá. Esse quadro do Entrevista pelo Mundo, eu criei depois que um amigo meu fez uma postagem nas redes sociais pedindo o depoimento dos amigos que estavam em várias cidades do mundo para saber como cada um estava lidando com isso. Aí, depois dessa postagem, eu fiquei pensando, comecei a entrar em contato com vários amigos. Graças a Deus, essas 3 temporadas de navio e mais um tempo que eu morei na Inglaterra, eu tenho amigos espalhados por várias cidades e vários É, países do mundo. Então, deu certo e a coisa aconteceu. E eu estou desde o dia 30 gravando com pessoas de vários lugares. Já falei Itália, Espanha, Alemanha, França, China, Japão.
para que a Muito gente legal. entenda que isso é uma pandemia realmente e que afeta todo mundo, não é só aqui, né? Não é aqui na minha cidade, é no mundo inteiro. E eu queria conversar com você, direto aí das Ilhas Canárias, para que você contasse um pouquinho de como é que você está vivendo toda essa pandemia. Rafa, eu acho que a principal questão é, disso ter virado uma pandemia é porque a gente está a era da comunicação e os países não souberam se comunicar, usar a comunicação para entender o que estava acontecendo e que iria acontecer nos outros países. Eu acho que ninguém levou muita fé. Eu acho que todo mundo achou que era um problema da China e os chineses que lutem. E, e mesmo a gente tendo acesso às informações em tempo real, os países não acreditaram. Inclusive o Brasil, até pouquíssimo tempo atrás, não tinha acreditado. Então, eu lembro que quando começou essa história, a gente aqui na Ilhas Canárias pertencem à Espanha, né? Então, a gente aqui foi um pouquinho depois da Itália. Depois que deu o problema na Itália, a gente logo depois começou a ter problema na Península. E, e o que eu estava falando? Já me perdi. Não, eu falando quando começou, quando vocês começaram a sentir isso, né? Então, aí eu Primeiro foi lembro na que eu vi um Itália. vídeo que eu fiquei muito marcada, foi aquele vídeo que circulou na internet, que foram os italianos falando assim, a gente riu desses memes há 2 semanas atrás. E a gente tava naquela pegada de rir dos memes. E aí aquilo ficou muito na minha cabeça. E realmente tudo que aconteceu com um delay nos outros lugares, mas aconteceu assim, exatamente da mesma forma. O problema é que É, o Brasil tem muito mais habitantes, né? então, Então, essa questão do delay, da diferença, é pelo fato que a doença ela vem se alastrando, né? Então, ela começou lá na, exatamente, tem o lá na tempo de China, incubação. começou lá na China, aí ela estourou depois na Itália, e aí, consequentemente, foi espalhando pelos países em volta, e depois chegou no Brasil. Então, a gente fala que o Brasil está numa casa aí de 15, 20 dias, tem gente que fala até um pouco mais, 40 dias, atrás dos países da Europa. Então, o que está acontecendo lá leva de 30, 40 dias para acontecer aqui. Então, com um bom governo, isso seria uma coisa positiva Sim, a deveria favor do ser, né? Brasil. Deveria ser. Se você saber o que está acontecendo, te dá todo o tempo de falar assim, peraí, vamos... Por que que aconteceu? Vou te explicar. Quando rolou o negócio na Itália, a Espanha também não levou muito a sério, não. E aí o que aconteceu? Aqui, a gente teve os primeiros casos logo depois que começou a bombar na Itália. Porque é um ponto turístico muito grande da Itália. Os italianos passam muitas férias aqui. Eu acho que a maior quantidade de turistas são italianos aqui nas ilhas. E aí, quando os italianos começaram a chegar, chegou um italiano, trouxe o coronavírus. Aí já descobriram, porque ele era médico, ele foi correndo no hospital. E quando ele viu o que estava acontecendo na Itália e que ele estava com sintomas, ele foi no hospital aqui da ilha. E aí eles isolaram o hotel. Isso ficou até conhecido, né? Mostraram no mundo inteiro, um hotel inteiro de quarentena. Eles isolaram um hotel aqui perto da minha casa. E aí, bom, tiveram esses pouquíssimos casos. Era ele, a companheira dele, um casal de amigos do hotel mesmo. E eu acho que uma semana antes veio um cara da Alemanha. E também numa outra ilha, também só ele, ninguém que estava com ele pegou e tal. Então estava super controlado. A gente tinha aí 6 casos na ilha. Aí o negócio começou a pegar na Espanha mesmo, na península. E aí o que aconteceu? Quando eles entraram com a quarentena na península, eles entraram de forma nacional. Eles falaram, vai ser na Espanha inteira. Então Parou aqui a gente tudo. tinha pouquíssimos casos. Ah, tá. Quando a Espanha decretou que estava o caos lá, que decretou, parou aí também nas ilhas. Parou também. Só que aqui não estava caos. Nunca esteve um caos aqui. Então, Só eu que a estava vendo gente, os números, tá relativamente tranquilo, né? sim, hoje a gente tem, bom, até ontem à noite, às 8 horas da noite, eram 645 casos ativos em todas as ilhas. Tem 3 ilhas que já não tem mais nenhum caso. É, Mas por quê? Porque a gente experimentou o que todos os países tinham que ter feito. Eles tinham que ter implantado a quarentena antes, na prevenção. Então, aqui funciona. Na Espanha, não, porque na Espanha o negócio já estava ruim, lá na península. é. A gente experimentou o que o resto do mundo poderia ter experimentado se tivesse pensado: olha só, vamos levar isso a sério? Quanto antes a gente parar, antes a gente vai poder sair?
Não, então, e assim, se a gente pensar, aqui no Brasil também foi mais ou menos assim, porque quando a gente pega os gráficos, né? O Ministério da Saúde tem uma página bacana aqui, né? Com os gráficos, com todas as informações. Assim, o primeiro caso no Brasil foi 26 de fevereiro, né? Que eles marcam. O primeiro óbito, se eu não me engano, foi no comecinho de março. Uhum. Aí, pelo menos na minha cidade e a maioria das cidades que começou o isolamento, foi no dia 20, por volta do dia 20 de março. 20 de março, quer ver, ó, o Brasil tinha 283 casos confirmados e acho que não tinha ainda nenhuma morte. Então, assim, o Brasil também começou cedo. O problema é que muita gente não acredita, e aí cria-se essa situação. Infelizmente, a gente fez Mas uma aqui situação também aqui, muita gente não acredita. e a Mas gente. aqui, quando a gente começou, desde o dia zero, era multa, teve gente que foi para cadeia, foi preso. Justamente por isso que Então, as porque já pessoas teve o lockdown aí, né? Já foi lockdown, parou tudo. não foi sugerido, tanto é que o aniversário da minha filha foi dia 14 de março. E eu planejei a festa dela por 6 meses, o primeiro aninho dela. E aí, na semana do aniversário, foi quando o negócio todo dia na Espanha estava dando e tal, não sei o quê. Mas aqui estava muito tranquilo, a gente tinha 6 casos. E aí, é, alguns convidados falaram, acho que eu não vou e tal, não sei o quê. Mas até no dia anterior, de noite, na sexta-feira à noite, do dia 13 de março, eu ia fazer a festa. Aí na sexta-feira eu falei, não vou fazer. Aí, porque já estava dizendo que ia dar o lockdown a partir da segunda-feira, no dia 16. Quando, na verdade, começou no dia 15, no domingo mesmo, na hora, porque quando o presidente, né, devia fazer o pronunciamento para fazer pro lockdown começar na segunda-feira. Mas aí, Ah, quando sim. ele já fez falando assim, vai ser hoje, a partir de hoje. Ah, Tanto é que eu estava trabalhando, a gente trabalhou sexta-feira. Tava tudo bem, os hotéis cheios, estava tudo bem. Aí, no sábado, a gente fez a festa só eu, a minha irmã que está aqui, que inclusive isso também é um outro ponto, porque ela está aqui e não consegue voltar ao Brasil, que os voos estão cancelados, e meu marido, e a gente cantou parabéns para ela. Eu falei, bom, eles falaram que iam ser 2 semanas de lockdown, eu acreditei na minha inocência e na minha falta de experiência. não, mas Vão ser 2 semanas, daqui a 2 semanas, vamos guardar tudo, daqui a 2 semanas a gente comemora. E aí a gente começou a não viver num acaba, filme de não terror. acaba nunca mais. Então, Porque então, as pessoas continuaram a vir, aí teve um professor de uma escola, teve o treinador de basquete de outra, e aí é muito rápido, gente, é muito rápido. então, esse é que é o negócio, né? Depois que ele começa, tá controlado, tá controlado, tá controlado, é assim, é um espirro que você dá numa sala com 10 pessoas, pronto. É. Já é um negócio, é E muito até aqui rápido. a gente teve assim, até um determinado momento eram nomes, né? Então eram assim, os positivos da ilha. Uma mulher de 60 anos, um homem de 73. Aí dizia a nacionalidade, dizia a idade e dizia onde estava. Se estava isolado em casa, no hospital ou em terapia intensiva. E aí, do nada, passou a ser número. Virou estatística. Porque não dava mais, você não tem mais controle, sabe? Ó, aqui, só para você ter uma ideia, Amparo, a cidade que eu moro, é interior de São Paulo. Uma cidade com 70 mil habitantes. Ah, foi algo parecido também. Quando começou, a diferença, isso que é bem legal de você contar, para que as pessoas entendam. Na Espanha e aí nas ilhas, mesmo com pouquíssimos casos, já foi lockdown logo de cara, e travou tudo. Aqui no Brasil, Tudo. foi um isolamento parcial, né? Continuaram várias. Distanciamento Por isso social. que eu falei, até falei com você pelo WhatsApp, que assim, a questão do isolamento e de depender da consciência das pessoas, infelizmente, não funciona, porque a partir do momento que você libera meio centímetro, a pessoa já vai embora a 5 metros, né? Já vai Mas uma e amiga começa. minha postou uma fila de supermercado no Brasil que eles tentaram colocar uma faixa no chão para delimitar e nem Não isso. existe, não existe, não É existe. impressionante, é impressionante. Então, assim, aí Mas aqui existe também, tá? No mundo inteiro. Aqui também não, é o ser existiu, humano, não é o brasileiro. É o ser humano que é infelizmente. assim.
Então, aí aqui foram o isolamento parcial, né? No dia 20 de março, fecharam-se praticamente todo o comércio, ficaram abertos só os essenciais, que era supermercado, farmácia, clínicas de saúde. Mas aí as pessoas foram para a praia. E aí, no começo, pá, bombou, parque bombou, clube bombou, a praia bombou. E aí, então, não é férias, a gente tem que ficar isolado por causa disso, disso, disso. E aqui no interior, né, na minha cidade, eram pouquíssimos casos. A gente levou vários dias para um caso confirmado. Aí agora, e também a questão de testes, que era muito complicado aqui no Brasil, né? Eu não sei como é que era aí na ilha. Você tinha. O governo fazia bastante teste no começo. Sim, sim. Então, porque aqui não tinha teste. Então. Eu sei, logo acabou, porque quem tinha dinheiro pagava nas clínicas privadas, mas aí depois eles começaram a marcar. E aí eu sei E que outra chegou um coisa, se momento você que a faz gente. um teste, ele te dá um resultado em 6 dias. Então, você já contaminou mais 150 pessoas. É igual quando a gente trabalhava no navio que tinha que ter antecedentes criminais, né? Eu tiro o antecedente criminal, mato uma pessoa 2 segundos depois. Né? Aquele antecedente criminal não prova nada, né? Ele prova Então, até é legal. é a mesma coisa do teste. Então, do navio é legal também essa comparação, que quando a gente tava passando mal. Porque navio, pensa navio, aquela coisa confinada, todo mundo preso lá dentro. 5.000 pessoas dentro daquele navio. Se alguém tinha algum sintoma de alguma infecção, de qualquer coisa, era 3 dias isolado na cabine. Porque você imagina aquilo e se você sabe que alastrando pelo todo mundo navio. pegava, né? Lógico, não tem Todo mundo. O que jeito. eles chamam de DI no navio, que o que, como é que chama no Brasil? Virose. No Brasil chama virose. Então, É. virose no navio, uma pessoa pegou, todo mundo pega. Então. Se não isolar, todo mundo pega. E aí é exatamente o que estava acontecendo com o Covid. E aqui no Brasil, a gente ainda teve a questão da comunicação cruzada, porque enquanto prefeitos, governadores e parte do governo federal falava sobre o isolamento, da importância, o presidente e uma outra parcela do governo federal falava que não precisava, que não era tudo isso. Então, isso foi criando toda esse conflito de informações para as pessoas que gera até hoje. Até hoje, aqui no Brasil, infelizmente, tem gente falando que não é isso tudo. E eu posso dizer uma coisa que eu acho também que foi crucial no mundo inteiro, não só no Brasil, mas que foi crucial para essa pandemia acontecer, o grupo de risco. Porque quando foi, logo depois que começou a dar esse problema na China e tal, e que as pessoas souberam que tinha um grupo de risco, que eram os idosos e pessoas com doenças prévias, o egoísmo humano relaxou. O restante, né, que não estava no grupo, falava, não, eu não sou grupo de E que é a risco, não dá maior parte nada. da população. E é a população que está na rua, é a população que está trabalhando. Então, assim, se os idosos, que são um grupo de risco, mas eles não estão trabalhando, eles já estão meio que isolados, eles não trabalham, eles não saem de casa, então a maior parte das pessoas que continuou saindo de casa porque disse que trabalhar é mais importante você ter uma crise, é mais importante prevenir uma crise econômica que uma crise na saúde, foram essas pessoas que acordaram e falaram assim, eu tenho 40 anos, não sou diabético, eu vou continuar trabalhando porque é business. Então, e agora, olha que louco. Você falou que isso logo no começo já teve lockdown. Aqui no Brasil, não, ficou esse isolamento parcial, vamos conversando, vamos flexibilizar. Teve até fases, várias cidades, que teve flexibilização, que voltou a abrir o comércio. E aí, o que acontece? Olha, gente, Rafael, tá todo mundo conversando aqui, você nem me avisa. Não, eu tô vendo, eu tô só vendo aqui, ó. A Kátia, minha mãe, mamãe que tá assistindo a gente aqui, falou que o primeiro caso de amparo foi dia 27 de fevereiro, né? Mas não foi óbito, foi o primeiro caso. Não, então, porque eu vi subir aqui o demissões em massa. E eu queria falar disso. Então, aqui na Espanha, então é isso também que a gente tem que ver quando eu digo que é importante você ter um governo decente. Porque aqui na Espanha, quando começou esse negócio, eles proibiram as pessoas de serem demitidas. Então,
esse é um ponto que o governo tem que trabalhar nessa linha. Tem que trabalhar. Aqui no Lógico, o dinheiro Brasil, ainda não entrou, tá? Eu não vou ser... Começou a entrar para algumas pessoas, para mim ainda não entrou. isso que eu ia Mas perguntar, eles como é que fizeram. tá aí para você? Porque se der o lockdown, você trabalha com o quê aí? Eu canto, Você sou canta. cantora. O maridão também, nós somos um também duo. canta. Então, É. assim, vocês trabalham com eventos. E eventos é, acho que, um dos setores mais Eu afetados. trabalho nos hotéis, né? Então, turismo e evento. E o sul de Tenerife é só turismo, é só hotel. Então, É só assim, turismo. travou. Isso, quando foi que começou que você falou? Então, no dia 15. Dia 15 eu já tinha que trabalhar e eles me ligaram assim, porque até o último minuto eles estavam falando assim, não, 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 vamos continuar trabalhando, só que, porque ainda tinha bastante turista, né? Eles demoraram pra caramba para conseguir mandar todo mundo embora para suas casas. 15 de março ou 15 de fevereiro? É, 15 de março. 15 de março, quando começou o lockdown. Tá. Desde dali que eu não trabalho. Não trabalha mais. Como Não que vive? trabalho. Como que vive? Então, aqui o meu salário, Quebrou o porquinho a gente total. recebia no dia 25 de cada mês, o mês passado. Então, dia 15 de março a gente parou de trabalhar, dia 25 de março a gente recebeu o salário de fevereiro. Então, ainda estava intacto. Que fevereiro a gente trabalhou o mês inteiro. 25 de março. Aí, 25 de abril, a gente só recebeu 15 dias de março. Metade. E agora, 25 de maio? Nada. Agora eu vou. Tá. Não, então, mas aí eles entraram, a Agora é a gente entração do se governo, né? Agora é a inscreveu. entração do governo. O que o governo É, fez para auxiliar essas pessoas que não estão trabalhando? Como é que aconteceu aí nas então, Ilhas Canárias? tem algumas coisas que estão acontecendo em paralelo. A gente está inscrito em duas coisas. O primeiro é o auxílio-desemprego, por causa da pandemia. Vocês eram E o registrados no segundo é hotel ou não? É que não tem, né? Então, Aí é não, diferente, né? é diferente. Não, tem carteira assinada aqui também. O nosso caso, não. A gente era semi-autônomo. Certo. Então, tanto é que quando eu entrei em licença maternidade, eu recebi, eles calcularam quanto eu trabalhei nos últimos 6 meses e eu recebi aquele valor integral Uhum. pela minha licença maternidade. Então, é como se eu tivesse uma carteira assinada. Eu tenho Certo. direito à aposentadoria, tenho direito a tudo. Então, aí vai entrar, não sabemos quando, não sabemos quanto que vai Tá, entrar, você mas falou que vai entrar aí são uma duas quantia. linhas, né, de auxílio. Esse é o primeiro auxílio. O segundo é o auxílio de aluguel. Então, se você aluga uma casa, você vai. Bom, enfim, é assim, ó. Vou explicar. Eu acho que vai variar entre 700 e 800 euros o auxílio-desemprego. É um bom dinheiro. Não é uma coisa absurda, mas, por exemplo, vou te dar um exemplo. O A salário minha mínimo em casa. Portugal é 700 e pouco. Exatamente. Então é um dinheiro, Aqui é né? 1.000, é 70%. Eles estão dando Tá. 70% de um salário mínimo. Só que, por exemplo, eu moro num lugar super turístico, a 50 metros da praia. Eu moro num apartamento, 2 quartos, 2 banheiros, um bom apartamento, uma varanda boa e tal, e o aluguel desse apartamento mobiliário é de 550 euros. Então, para você ter uma noção Aí daí de você que pede e o seu marido também pede. também isso. Então, dá para. E aí o segundo. Só que não, não, Dá, não dá. caiu Não, ainda. não caiu. Nosso não. O nosso parece que vai entrar em junho, mas aí vai entrar os atrasados. Aí recebe, tipo, os 2 meses, por exemplo. Exatamente, sim. Ah, tá. Eles estão dividindo, para uma galera já entrou e para a gente vai entrar, disseram, até dia 15 de junho, depois eu volto para te contar. E o segundo é o aluguel. Eles vão pagar os aluguéis também. Então, Ah, tem um tá. auxílio aluguel. E aí, Então, isso a gente entrou um dia. tá Então, vendo? esse dinheiro que a gente vai receber não é para o aluguel. Sim, esse é para viver e vai ter um outro para aluguel. Então, você está vendo É, como são ações que o governo tem que fazer para tentar suprir a falta de trabalho, já que ele está obrigando as pessoas a ficar em casa. Então, tipo, né? então, e aí Ó, teve o negócio também quem é proprietário de apartamento, a gente não tem apartamento próprio, mas quem é que está pagando financiamento, financiamento. tem um empréstimo também que eles sugeriram, não sei se foi aprovado, mas eles estavam sugerindo esse empréstimo que
você pegava esse empréstimo e aí você tem 6 anos para pagar esse empréstimo sem juros. Ah, tá. Então, ó, E só pra você aí, ver. Aqui no Brasil, ó, a Rosaquel tá falando. Meu marido é vendedor registrado, e recebe através de comissão. Nesse mês que passou, ela está dizendo que ele recebeu R$ 200, é, só que ele não tem direito ao auxílio emergencial. Aqui no Brasil, o governo federal criou um sistema de auxílio emergencial que varia de R$ 600 a R$ 1.200. Então, só que assim, foram quase 100 milhões de brasileiros que se inscreveram para receber esse auxílio emergencial. Então, então, pensa. mas você sabe que aqui só para esses auxílios aí, eles foram rigorosos. Assim, você tem que ter sofrido com a pandemia. Sim, sim, sim. Então, Não, se você então, está desempregado há 3 anos, eu não sei no Brasil como é que foi. aqui também, né? Você tem que estar desempregado, ter perdido o emprego. Só que assim, o Brasil não tinha uma estrutura de cadastro que soubesse, né, de cada um. Então, porque muita gente que estava desempregado não está em sistema nenhum. Muita gente que trabalha na rua lá, vendendo o salgadinho, que não sei o quê, o profissional independente, eu não lembro a palavra agora, Uhum. ele não está cadastrado em lugar nenhum. Então, foi 97 milhões de pessoas se cadastraram para receber, e aí o governo levou um tempo, mas está pagando. Então, assim, R$ 600. Se você pensar que o salário mínimo é 1.100 e pouquinho, 1.049, então R$ 600 é um pouquinho mais do que, né, do que 50%. Não é um grande valor, mas já ajuda. E aí tem também, teve também essa questão de empréstimos para empresas, né? E teve também a questão de impedir que o funcionário seja mandado embora. Então, algumas empresas têm duas opções. Ou você suspende o contrato 100% do funcionário, e aí o governo passa a pagar parte desse salário para o funcionário que fica em casa, ou diminui uma porcentagem da carga horária. No meu caso, eu trabalho num jornal e foi isso que aconteceu. Foi cortado, acho que 70% da minha carga horária, o governo vai pagar 70% e a empresa vai pagar os 30%. Eu ainda não recebi a parte do governo, mas Tamo tá lá no junto. processo, acho que uma hora vai sair, pelo amor de Tamo Deus. junto, vambora. Então, assim, também tem esse tipo de ação aqui no Brasil acontecendo. Ó, a Marina Leitão, um beijo para você. Marina Leitão, ela é a coordenadora da Vigilância em Saúde aqui da cidade, está fazendo um trabalho maravilhoso. Ela colocou aqui para ver que não está muito diferente do Brasil. Ainda não estão recebendo nada, né? Você falou que você ainda não está recebendo. Aqui no Brasil teve muita gente, são 97 milhões de pessoas. Imagina o cadastro, a estrutura. E aí a gente sabe que muita Gente, gente e é não o mundo deveria. inteiro passando por isso. E a gente sabe que Não tem para muita onde gente que não correr. deveria receber se cadastrou. Então o governo tem que Sim, analisar ainda quem é e quem não é. Então tem tudo isso. sim. Aqui Ah, também, né? Aqui, no primeiro dia que eles liberaram o auxílio aluguel, eles. O som. Eu tô todo. Você tá ouvindo o som todo falando, a gente falando junto, não? de vez em quando dá variação da internet, eu acho, né? Não. Então, aqui quando eles deram o auxílio do Aluguel. aluguel, no primeiro dia, tiveram já, assim, logo que começou, eles falaram assim, a gente já negou 1.000 pedidos. Então, Porque as mas pessoas ó, não têm noção. essa questão do aluguel é uma coisa que não foi pensada aqui no Brasil. Até a Rosaquel está falando que não tem aqui. O Renato, um amigo meu, dono de academia, está com a academia fechada. Aqui, assim, ó, a sugestão do governo é negociem, mas sem auxílio nenhum. Então, por exemplo, Então, é muito difícil. A situação do Brasil é muito difícil, porque não teve unanimidade do governo, assim, de ter uma ordem e vamos seguir isso. né, Não teve. Então, é muito isso difícil, eu faz toda a entendo. Eu diferença. entendo as Isso pessoas faz em toda a casa, diferença. os microempresários. O que a gente vai fazer? A gente não sabe, porque o presidente fala uma coisa, o governador fala outra coisa.
É muito difícil, eu Você vê os entendo que é países que muito tiveram difícil. os melhores resultados no combate foram os países que tiveram uma linha única, né, de ação. Todo mundo falou, todos, presidente, governos, prefeitos, todos falaram a mesma linguagem e seguiram no mesmo caminho. E isso faz uma Porque não diferença tremenda, adianta. né? Não adianta uma cidade fazer uma coisa, a outra cidade fazer outra. Não adianta. Ó, a Rosaquel tá falando aqui. O inquilino não consegue trabalhar, e aí ela tem um imóvel alugado. Ela reduziu para R$ 300 o aluguel. E aí agora a esposa perdeu o emprego, e aí ela liberou o aluguel esses dias. Perdoou o aluguel. Então, cada um negocia de um jeito. Então, só que nem é todo mundo que consegue negociar, né? Sim, porque a gente também tem que pensar que o proprietário do apartamento também, às vezes, depende se ele pode ou não Porque de liberar repente é a única fonte de renda também dele, né? fonte de renda da família. É. Exatamente. Não, então, gente, é uma situação difícil. Quando a gente conversa sobre a questão de flexibilização, de ter que voltar a abrir, porque as pessoas precisam trabalhar, eu entendo. Eu conversei até com a presidente da Associação Comercial aqui da cidade, no momento que eles estavam fazendo uma negociação com a prefeitura para reabrir o comércio. Foi aprovado, aí o prefeito fez um decreto, reabriu o comércio com várias restrições, mas aí é aquilo que a gente falou no começo. A loja, ela até controla lá dentro, né? Só pode entrar 3 clientes de cada vez e tem que passar álcool gel no corpo inteiro e tal. Beleza. Mas e do lado de fora? E a fila que se forma do lado de fora? E aí tem várias lojas uma do lado da outra, um monte de fila, e aí acontece que virou, quando abriu aqui em Amparo, parecia véspera de Natal. Bombou a rua. Todo mundo É. passeando, lá, levando Então, aqui a criança. gente começou o relaxamento, né? E eu não tenho certeza do que vai acontecer. A gente vai ter que esperar aí 15 dias para saber. Já acabou? Era isso que eu ia te perguntar também. Porque até na chamada que eu coloquei, né, na divulgação, eu coloquei voltando ao normal. Porque tem vários países que já estão negociando esse retorno à vida normal. Isso. Quando que foi decretado esse retorno e como é que está funcionando essa reabertura? Então, a gente entrou. Dia 2 de maio foi o dia que começou, que dia é hoje? Dia 14. Dia 2 de maio, a gente entrou na fase zero de relaxamento. Antes disso, eles tinham liberado passeios com crianças. Aí eram até 3 crianças por adulto, mas elas tinham que morar juntas. O adulto também tinha que morar junto com elas. Mas não podia, por exemplo, eu, meu marido e minha filha. Ou era eu, minha filha, ou meu marido e minha filha. Era um adulto. Uhum. E em faixa de horário. Depois eles começaram a liberar. E começou a partir do dia 2 de maio, que eles chamam de franja. Foi a primeira franja, que liberaram o esporte ao ar livre, mas também em horários reservados, e passeios de adultos sem crianças, porque até então adultos não podiam passear sozinhos. Então, e aí eu acho que é de 6 às 9 da manhã, 6 às 10 da manhã, adultos. Ou para esporte, ou para caminhar, em máximo 2 pessoas juntas. Máscara? Depois de. Com máscara? Não pedem máscara Já em liberou, locais abertos. em algum momento pediu, era obrigatório ou não? Sim, mas continua sendo para ir no supermercado, para andar de ônibus, se você estiver dividindo o carro com uma pessoa que não mora com você. Mas para caminhar ao ar livre, não. Nunca chegou a ser pedido máscara. Aqui no Brasil. Então, nunca rolou uma lei. Mas, por exemplo, meu marido estava com o meu cachorro na rua e passou um carro da polícia e o cara deu uma máscara na mão dele. Mas por que nunca rolou? Porque faltou máscara, né? Não tinha máscara. Como é que eles vão obrigar as pessoas a usarem máscara se não tem máscara para vender? Só um parênteses aqui. O pessoal lá da Associação Comercial mandou uma mensagem dizendo que a aglomeração que aconteceu nas ruas eram devido aos bancos, não das lojas. Né? Mas, assim, eu sei, porque eu dei foi um exemplo de que as ruas ficaram cheias de gente. Né? Então, assim, os bancos é absurdo. Até hoje, são dia de pagamento, quinto dia útil, dia 10.
criam aquelas filas gigantescas, tiveram que fazer até altas estruturas na Caixa Econômica para receber o Então, auxílio isso emergencial. muda muito também, né, para você ver a respeito de como é a mentalidade dos países, né? Aqui as pessoas fazem muitas coisas online. É. Muito, muita, tudo online. Então, mas é que aqui, só para Então, você ter uma ideia, teve muita gente que a Caixa teve que abrir conta no banco. As pessoas não tinham nem conta são bancária. realidades Como é que vai completamente fazer coisa diferentes, online gente. se a pessoa não tem nem conta? É aquela que vende o salgadinho aqui, pega o dinheiro, já paga a conta, compra É por isso que, desde que eu ouvi a primeira vez, eu bato muito nessa tecla que tá todo mundo no mesmo mar, mas não tá todo mundo no mesmo barco. É, Assim, a a gente tá gente na mesma precisa abrir os olhos, tempestade, porque né? A gente tá na é, mesma tempestade, mas tem gente que tá num transatlântico e tem gente que tá na canoinha. é É diferente o sistema. Por isso que impressionante, é toda regra impressionante. ela precisa ter Então, um mas aí jeito. escuta, aí liberando aqui outra coisa desse relaxamento é que eles começaram a permitir que as pessoas se encontrem com famílias e amigos em grupos de até 10 pessoas. Começou a Esse encontro liberar. pode ser ao ar livre ou pode ser dentro de casa. Agora eu te pergunto. Aí eles dizem, e dentro de casa, mas sempre respeitando uma distância de segurança. Agora eu te pergunto, Como? né? Não tem! É, Tá entendendo? é a Porque a mesma pessoa, coisa que é a mesma coisa que a gente fala, né, aqui no Brasil. Ah, não, se você tem os sintomas, você fica em isolamento domiciliar. Tudo bem, uma pessoa que mora numa casa com 3 quartos, com sala de jantar, com sala de estar, com sala de TV, beleza, você consegue, né, se isolar numa suíte, fica lá com seu banheiro privativo. Agora, aí, e a grande maioria do brasileiro que vive numa casa que mora 4, 5, 6 pessoas numa casa de quarto, sala, cozinha e não, e banheiro? assim, a gente estava falando que aqui no meu condomínio quase todos os apartamentos têm varanda ou terraço. Mas tem uns apartamentos, são poucos, mas alguns apartamentos que ficam no meio não tem. Cara, como é que você fica isolado, sem uma É, varanda, assim, para você botar um sol na tua cara, assim, você não pensa nisso. Eu deito no chão da minha varanda para vitamina D. Mas assim, e quem não tem? então, mas É vamos lá, difícil. vamos voltar aí para a vida normal. Então, agora, como é que tá hoje? Então, hoje tá assim. Então, pode se encontrar nesses grupos, eu acho que isso aí vai dar uma bagunça. É, todas as pessoas podem ocupar os lugares do carro, porque antes só podia o motorista. Depois eles liberaram para uma segunda pessoa no veículo, mas ela tinha que estar no banco de trás, do lado oposto, e as duas pessoas de máscara. Agora, se as pessoas moram na mesma casa, elas podem ficar todas no mesmo carro, né? Pode ocupar todos os lugares do carro e não precisa usar máscara. No supermercado, só pode uma pessoa da família. Aliás, isso é uma regra, por exemplo, que tinha que ser implementada para sempre. Você não precisa abarrotar o supermercado de pessoa e Mas de não, criança, gente. não, mas daí é que assim, ó, imagina, tem cidade que o supermercado é o shopping. A pessoa vai passear no mercado, aí vai com a família toda. Ah, não, mas olha, eu vou te Não, falar. eu Uma tô vez eu estava no brincando, mercado aqui mas e eu estava querendo pegar o tomate. dá para entender essa sua posição. Porque, pô, você tá indo lá Olha, fazer tinha um cara compra. na frente do tomate. Aí eu esperando ele para ele pegar o tomate. Aí ele chamou a esposa dele e falou assim: Fulana, são 4 ou 5. A fulana estava lá do outro lado. E ele estava ocupando o lugar do tomate, esperando ela responder se eram 4 ou 5 tomates, gente. Tá vendo? Se o cara não sabe quantos tomates ele quer, não pega tomate nenhum, pô. Oh, gente, meu Deus do céu! E se ele pegar o 4 ou 5, não é possível que tenha uma receita que vá desandar. Mas você não sabe se a mulher dele é brava. Vai que era pra pegar 4, ele pega 5, depois ele apanha em casa. Então ela tem que ir sozinha ao mercado. Eu acho que isso aí, olha, eu sou a favor de manter a regra de uma pessoa por família nos supermercados para sempre. Não, não, é assim. Eu vou falar aqui que eu concordo com essa proposta, mas eu vou apanhar depois da minha namorada. Porque. Fala pra sua namorada que eu fiz um mapa do supermercado. Eu não dirijo. Então eu não podia ir sozinha quando só podia uma pessoa no carro. E meu Ah, marido foi sozinho fazer as compras. Eu fiz o mapa do supermercado, eu desenhei o mapa do supermercado, tá? Pra ele ir. Foi assim que eu fiz. caraca, mas, e aí você manda a lista pra ele assim, né? Rigor, nos mínimos detalhes.
Não pode sair da Não, lista. marcado no mapa, o X e o que quer. E mesmo assim ele me liga de lá. Mas agora que pode 2 pessoas, a gente vai junto, ele espera no carro e eu desço e vou e compro. Que é uma coisa que super dá para fazer, mas a gente não pensava nisso antes da pandemia, né? Eu acho que a pandemia veio para gente, para mostrar umas coisas simples, básicas de convivência que a gente não pensava. É. Ó, o pessoal aqui tá falando, o pessoal lá da associação tá parabenizando a gente pela live, que tá muito boa, e parabenizando pelo humor. Meu, a gente precisa dar um pouco de Obrigada. risada também, né? Porque não tá fácil essa quarentena, esse isolamento para todo mundo. Se a gente não der risada um pouquinho também, a gente fica doido, né? Mas eu acho que a Hum, mensagem principal, Rafa, de qualquer live que seja feita, qualquer coisa que a gente possa dizer, nós estamos em 2 períodos diferentes, né? Porque vocês estão aí no pico da situação, eu tô saindo dela, né? São fases diferentes dessa mesma luta, mas eu acho que o importante que as pessoas têm que se conscientizar é que não tem jeito. Enquanto as pessoas não se isolarem e não pararem, não tem jeito. Não tem como. As pessoas estão esperando, vai ter uma vacina, vai ter isso, vai ter aquilo, mas infelizmente, quanto mais rápido as pessoas se conscientizarem que não é para. Outra coisa que eu vi muito no meu Instagram, de pessoas que eu sou amiga, sabe? E aí você, porque às vezes a gente fica falando assim, porque as pessoas são de culturas diferentes. Não, são pessoas que tiver com a mesma cultura minha, pessoas com o mesmo grau de ensino meu, e elas continuaram frequentando os vizinhos e os parentes, porque as pessoas achavam que, tipo, mas fulano não vai me passar coronavírus. mas não é, a gente não sabe. E Não aí, sabe. O meu vizinho é um isso que eu ia querido. perguntar. Ele é cardiopata. Você conhece alguém? Porque graças a Deus você está num lugar que tem poucos casos, perto né, do resto do mundo e tal. Você chegou a conhecer pessoas que foram contaminadas? A gente teve Chegou... um vizinho aqui. Um Ah, é? vizinho. Porque no sul da ilha também foi muito pouco. Mas o que eu tô falando tem um vizinho aqui, meu vizinho aqui de porta, ele é cardiopata, ele tem quase 70 anos, e, e ele tem 2 residências, né? Porque como aqui é uma parte muito turística, essa é a casa de final de semana, de férias dele, e ele mora no norte da ilha, que é onde o negócio estourou. E quando estourou o lockdown, ele teve que ficar lá, não podia mais sair, nem ir para a segunda residência. As pessoas foram proibidas até de irem para uma segunda residência delas mesmas. Elas tinham que ficar onde Tá elas estavam. presa Tipo, em casa. parou. Aonde você tá, você fica. E aí agora liberou, nessa fase de relaxamento, liberou e ele veio. E eu sei que ele esteve trancado na casa dele desde o dia 15 de março. E eu sei que eu fiquei em casa, que eu lavei compras, eu lavei cebola. Olha, um inferno. Eu sei que eu respeitei, mas ele veio aqui ontem, eu tenho a chave da casa dele. E ele acabou vindo. Como ele não vinha há muito tempo, ele não trouxe a chave. Aí ele tocou na minha porta, ele falou: esqueci minha chave. Eu fiquei tão feliz de encontrar com ele, porque ele é queridíssimo. Eu dei a chave para ele, eu não abracei, eu não apertei a mão, eu não beijei. Foi de longe. E é uma pessoa que eu gosto muito. Não é só que eu não quero pegar, eu também não quero passar. Porque eu acho Entendeu? que Eu também estou isolada, eu estou longe da minha família, eu queria ter dado um abraço nele, mas não dá para dar abraço nele. o que a gente tem e essa que é a diferença, eu acho, né, de grande parte do ser humano. Enquanto tem gente que não liga para pegar ou não liga para passar, né, tipo, não liga para nada, tem muita gente que se preocupa mais com o outro, né? Porque assim, a gente que ainda não está na fase no grupo mais de risco, né? Graças a Deus, a gente tá ficando velho, né? Todo ano a gente fica mais velho, eu fiquei mais velho no outro, não teve jeito, Olha, tá mas terrível. a gente ainda tá longe, não temos problemas de saúde, pelo menos eu não tenho, você não tem, graças a Deus. Então, assim, se a gente pega, pode ser uma coisa simples. Eu vou lá, pego, fico lá uns dias em casa e tá, tô novo. Mas e se eu passo isso para alguém? E se eu passo isso para alguém de grupo de risco? Não, e a gente pode ter no corpo, né? A gente pode transmitir só como superfície. é, então, assim, é difícil, Então, ó. assim, eu acho que é isso. E as pessoas ainda têm, ainda mais o brasileiro, ele é muito caloroso, a gente se abraça muito, a gente se beija muito, e a gente tem muito medo que as pessoas se ofendam. Então, eu acho que muita gente ainda está vivendo nisso de tipo, ai meu Deus, será que se eu não abraçar o fulano, ele não vai se ofender?
Ele vai achar que eu tô achando que ele é eu sou sujo, uma que eu não quero abraçar porque... Eu sou uma dessas pessoas que gosto de pegar, de abraçar, de Eu tocar, também. de... Ontem eu pedi desculpa pra ele. Eu falei assim, eu queria muito te dar um abraço. Eu tô muito feliz de te ver. Muito. Aí ele, não se preocupa, eu também tô e tal, não sei o quê, entendeu? Então E esse é um dos motivos que a gente, que eu tô conseguindo, né? Eu tô trabalhando de casa, então tô conseguindo sair pouco de casa, porque eu prefiro ficar em casa do que encontrar alguém na rua e ter que, tipo, oi, tudo bom? Fica aí, olha, daí. Então, eu prefiro ficar em casa e evitar, porque, meu, agora aqui eu tô é com punheta de chato. cotovelo, É chato. não tem jeito, né? Ou que nem o É oriental, né? chato. Pro brasileiro, então, é terrível. É. Terrível. Por isso que Ó, os países mais quentes, mais calorosos, tiveram mais problema com o coronavírus. tem isso e também tem o fato de estrutura. A gente também não pode Sim, mas as negar. pessoas no começo falavam assim, não, porque os russos e tal, mas é porque os russos não têm esse calor humano que o brasileiro Os tem. russos não cumprimentam nem a mãe, meu Deus do céu. Se eu chegar na casa da Não minha se mãe, der um abraçam, abraço, não um se... beijo da minha mãe, ela me bota pra fora. Brasileiro, gente. Pensa em navio, Rafael. As reuniões em cabine, navio, uma cabine desse tamanho, a gente botar 70 pessoas dentro de uma cabine. Aí quem fumava tinha que fumar dentro do banheiro, porque tem sensor de fumaça dentro da cabine. Aí iam 30 Isso. pessoas para um Conta, banheiro para conta. fumar. Agora que você não tá mais lá, você tá contando todos os BO Ah, lá, né? mas todo mundo lá sabe também, inclusive os Todo mundo chefes. sabia, né? Pelo amor de Deus. Ô, Rafa, ó, são 16 horas e 46 minutos. É só atualizando aí para quem chegou agora há pouco. Entrevista pelo Mundo de hoje está conversando com a minha amiga Rafaela Maldonado, minha xará, que está morando nas Ilhas Canárias. Quanto tempo que você está morando aí? Então, a gente chegou aqui no início de 2017, tem 3 anos. 2017. É, E trabalhou no navio até quando? 2016, dezembro de 2016. Na verdade, a gente só parou. Caraca, foi quase 10 anos. Eu tava trabalhando na Disney, no navio da Disney, maravilhoso. Ah, Cantando lá. por isso que tem E as aí fotos de a você com o gente. Mickey lá, né? E aí tinha Não. assim A gente tinha uns contratos para frente e a gente decidiu e falou assim: vamos fazer uma pausa, tentar a vida em terra e vamos ver. Se der, a É, gente não volta mais. não. Eu trabalhei, depois daquilo, eu fiz mais 2 contratos e aposentei, porque eu cheguei num ponto que, assim, ou eu vou continuar no navio e não saio nunca mais, ou eu volto para a Sim, terra e vou viver. foi o sentimento que a gente teve. Foi o sentimento que a gente teve. Por isso que a gente decidiu parar. Mas a É. gente trabalhou bem mais. Mas eu só consegui porque, como cantora aí na Disney, a gente tinha uma vida muito melhor. E Muito seu melhor. marido você conheceu no Então, navio, né? foi. Então, minha E namorada ele é também. italiano, né? Então, a gente ficou muito preocupado com a família dele na Itália. E como é que a família ficou? Todo mundo estava bem? Todo mundo bem. A gente não conhece ninguém da família dele que tenha pego o coronavírus também, não. Eu tive amigos no Brasil. No Brasil, eu já conheço algumas pessoas que tiveram. Tá, ô Rafa, conta então um pouco pra gente agora. Assim, uma coisa que eu tenho. Mercado. É uma coisa que eu estou perguntando em todas as cidades do mundo que eu converso. É a questão de falta de produtos, né? Que em vários lugares teve problema de papel higiênico. De De cara, boa. primeira coisa que faltou. Primeira coisa que faltou, mas assim, impressionante. É impressionante. Mas sabe o que é isso? Isso é surto coletivo. E a culpa disso é do pânico. As pessoas entram em pânico. Assim que começou a pandemia, tinha uma galera que ela sente prazer em espalhar o pânico na internet. Não é informação, é pânico, é medo. É você querer que as pessoas tenham medo. Então, aí falta papel higiênico no primeiro mercado, aí a pessoa tira a foto e posta e tal, aí faltando um monte de papel higiênico. Aí todo mundo compra o resto do papel higiênico que tem. Não, eu entendo que é o pânico, mas é papel higiênico, meu Deus do céu. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. A última coisa que eu compraria é papel higiênico. Então, Se tiver água, né? Eu tô falando com todo Tendo mundo água.
e praticamente todos os lugares do mundo faltou papel higiênico no começo, e aí depois acho que as fábricas começaram a fazer mais e agora E eu tive um medo aqui porque a gente mora numa ilha, né? E muita coisa chega da península. Então eu tive medo Mas de faltar depois do alguma começo coisa. estabilizou e não falta mais nada. Faltou papel higiênico no começo do bom, mas nunca chegou a faltar completamente, Do sabe? bom. Aquele papel higiênico que te arranha, aquele sempre teve. Ué, qualquer coisa tem jornal também, né? Tem. Papel toalha, tem um monte de coisa que dá para usar. Guardanapo, nunca faltou guardanapo, entendeu? Então, Então, tá faltou vendo? mesmo? Papel? Não faltou, não chegou a faltar. Uma coisa que faltou, que tá faltando há semanas e que você não encontra em supermercado nenhum, sabe o que que é? Vai, dá um chute aí, o que que você acha que é? Meu, aí Tem uma coisa que não. não. Aqui, Quando eu não conversei tem em supermercado nenhum. Quando eu conversei com a Julie na Itália, ela falou que o que faltou foi farinha lá para fazer massa, né? Bom, aí na Espanha, Fermento aqui. fermento. Então, não parou de. Não acabou a farinha. Continuou tendo farinha, mas era 5 quilos de farinha. Aí fui eu no meu surto coletivo, porque, né, eu podendo pegar um pânico de alguém, eu tô ali pegando. Inclusive, voltei a tomar meu antidepressivo. Qualquer pânico que Porque passa, você pega. vou dar uma pegadinha. Peguei o pânico. Falei, eu vou comprar farinha. Pra quê? Não sei. Aí comprei 5 quilos de Eu farinha. preciso de Nunca na minha farinha. vida eu comprei um pacote de farinha, mas só tinha de 5 quilos eu comprei. Aí distribuí para o prédio inteiro. O que eu ia fazer com 5 quilos de farinha? E aí depois acabou o fermento. Agora voltou a ter fermento químico. Biológico ainda não Agora tem. você tem 5 quilos de farinha, mas não tem fermento para fazer o pão. E aí eu li um meme. Os espanhóis não são bons em fazer meme como os brasileiros, tá? Mas esse meme especificamente foi ótimo, que eles falaram assim, o lado bom da pandemia é que a pandemia curou os celíacos, né? Que não é possível. Ninguém podia comer glúten até então. Aí na pandemia, menina, todo mundo faz pão, todo mundo come pão, cheio de farinha. Liberou total. Ó, a Karina Galo colocou aqui um link, depois você dá uma olhada, que é uma matéria que saiu na BBC, dizendo a psicologia por trás da corrida por papel higiênico em meio ao coronavírus. Então, rapaz, tem até já estudo, né, para entender essa questão do papel higiênico. Ali, ó, a Rosaquel falou que álcool em gel. Aqui faltou álcool em gel. Faltou? E olha só. Mas quando agora a minha tem. filha nasceu ano passado, agora voltou a ter. Quando a minha filha nasceu ano passado, eu comprei 5 garrafas de álcool em gel. Que eu falei, vai todo mundo passar álcool em gel para tocar na menina. Ninguém passou álcool em gel, o álcool em gel ficou ali. Então, quando começou o negócio, eu já tinha álcool em gel em casa. Foi a sorte. Então, a questão do álcool em gel eu até entendo, né? Eu conversei isso outro dia. Porque não era um produto que vendia muito. Então, acho que os lugares iam ter 2, 3 lá no estoque. E quando vendesse é que pedia mais. Aí, de uma hora para outra, virou a coisa mais importante, né? Não, e a pandemia faz a gente enxergar coisas que a gente não via antes, né? De tipo, eu nunca lavei a mão depois de tocar numa nota de 10 reais, por exemplo. Mas você tem noção da quantidade de mãos que uma nota de 10 reais já passou antes de chegar na A gente lambia o dedo para contar o dinheiro. Gente, meu Deus do céu. E segurar as coisas com a boca. A nota fiscal do mercado, enquanto você está guardando o cartão na bolsa. Ó, aqui a minha mãe tá falando que a minha irmã, ela não come arroz e ela ficou louca que ela queria sair e comprar pacote de arroz para deixar em casa. Então, sim, assim, isso abala a nossa cabeça mesmo, né? Eu nunca fiz pão na vida. Para que eu tô procurando fermento biológico, Rafael? Para quê? Não faz sentido nenhum. Tá faltando 5 minutinhos pra gente acabar. Conta então pra gente um pouco aí. Outra coisa que eu gosto de conversar com as pessoas é assim, ó. O que fazer para não ficar louco, trancado dentro de casa? Então. Eu vou vender meu peixe. Posso vender meu peixe rapidinho? Oi? Isso eu quero falar. Posso vender meu peixe rapidinho? Então, a gente, desde que começou a pandemia, a gente está fazendo live no Instagram cantando. A gente faz 1 hora de live. Primeiro a gente fazia todos os dias, aí depois a gente mudou. Atualmente a gente faz toda terça e toda sexta, às 4 horas do horário do Brasil. A gente liga a câmera na nossa sala e canta um pouquinho de música ao vivo, o pessoal pede música. Tem sido legal. Eu tenho feito isso para ajudar de alguma forma
as pessoas a Mas passarem o tempo delas. não, Aliás, não devo por dizer dia que as minhas lives começaram antes dos famosos. você que causou, você que criou tendência. Mas ninguém me dá valor, infelizmente. Então, o meu também, o Entrevista pelo Mundo no começo era todo dia, e aí de segunda a sexta, não, sábado e domingo no começo. Caraca, tava doidão. Fazendo todo É dia, todo porque dia. eu acho que isso também aconteceu no mundo inteiro, assim, eu percebi isso, até com os aplausos na janela. Às 7 horas, que todo mundo aplaudia, as pessoas vão perdendo um pouco porque elas vão ficando cansadas de estar em casa. Então, E também, e o assunto também, né? Que não. já que faltam 3 minutos, meu recado final, minhas considerações finais. Isso. Espera aí, antes, qual que é o Eu seu tenho Instagram? É Rafaela? Seu Instagram é Rafaela Rafaela Maldonado? Maldonado Pio. Rafaela P-I-O, Pio. Maldonado Pio, terças e sextas-feiras, 4 horas da tarde. Vamos lá assistir e pedir música. Obrigada. Olha, Rafa, vou usar teu espaço para falar. Eu tenho síndrome do pânico, tive síndrome do pânico, fui diagnosticada com transtorno de ansiedade, é, e aí eu tinha parado os meus antidepressivos antes disso tudo acontecer, e agora, no meio dessa pandemia, eu voltei a tomar o meu antidepressivo. Então, eu quero deixar o recado de que saúde mental importa muito, para as pessoas não terem medo de procurar ajuda. Quem se medica para se medicar, evitar fake news, evitar disseminar pânico, medo. Eu sei que a gente tem que se manter informado, mas, por exemplo, uma foto de corpos empilhados em tal lugar não faz bem para ninguém, isso não vai mudar nada. Então, o meu conselho é a gente cuidar da nossa saúde mental, porque está muito difícil. Tá difícil para todo mundo, para algumas pessoas está mais difícil, para outras pessoas está menos difícil. Eu sou uma pessoa de muita fé, eu acredito de verdade que isso vai passar, mas não sem antes ensinar o que tem que ensinar. Então, que cada um faça a sua parte, quem puder ficar em casa, que fique em casa, redobrar, triplicar a atenção na higiene. E é isso, conversar. Se você estiver se sentindo sozinho, você conversa com alguém, pede ajuda. É isso. Estamos juntos. Show de bola, Rafa. Obrigado por esse depoimento. Eu que te agradeço. É importante a gente falar, né? Porque às vezes tem alguém do nosso lado, alguém que está assistindo, que está passando por um aperto, está passando por uma situação como essa e às vezes fica insegura de comentar. Então, brigadão pelo seu depoimento. Com certeza. E tem gente que está numa numa casa cheia e tem gente que está sozinho, né, Rafa? Então, as pessoas que estão sozinhas, para elas se sentirem menos sozinhas, a gente tem que estar junto delas. Vou tentar, eu tô conversando com o pessoal, vou ver se eu consigo marcar com uma psicóloga para a gente conversar mais sobre esse assunto, que eu acho que vai ser um tema bacana. Vai ser maravilhoso. Rafa, muito obrigado. Obrigada. Show de bola nosso eu papo. amei, O pessoal amei. gostou. Obrigada, aqui, gente. Ó. Eu não consegui ler. Pessoal, não consegui ler o que o pessoal comentou, mas agradeço. Minha mãe falou que vai pedir música para você, falou para você fazer meditação, que ajuda bastante. E conversar, né? Conversar com os amigos. Aqui, ó, fazia mais de 10 anos, acho que a gente não conversava. Verdade. Essa é um dos pontos positivos que eu falo dessa pandemia. Eu tenho conversado com amigos que eu não falava há muito tempo. Então, se tem coisa que a gente pode tirar de positivo disso, é de reunir amizades distantes. Com certeza, com certeza. Olha, um prazer, Rafa. Fiquei muito feliz. A gente pode fazer um bis no Instagram, hein? Eu tenho uns amigos no Instagram que não tem Facebook, ficaram meio com raiva. Então, eu tava fazendo no Instagram, só que aí eu passei pro Face, porque todo mundo falando, faz no Face, que tem mais gente, e eu vim pra cá. Mas a gente pode marcar um dia e fazer um lá também. Tá bom, tá bom. Um beijo, Rafa. Beijo, Rafa. gente. Obrigada. Obrigadão, viu? Pessoal. Estamos juntos. Entrevista pelo Mundo de hoje. Estamos todos juntos. Quem puder, fique em casa. E quem precisar sair, se cuida. O Entrevista pelo Mundo de hoje está terminando. A gente volta semana que vem. Agora, o Entrevista acontece sempre às terças e quintas-feiras, sempre às 4 horas da tarde. Ou a gente muda um pouquinho o horário se o nosso entrevistado for do outro lado do mundo. Um abraço, pessoal, e até a próxima Entrevista pelo Mundo. Tchau, Rafa!